Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Brasil confirma a maior colheita de soja da história do agro. Produção de milho deve passar de 100 milhões de toneladas. Mercado de reposição entre machos e fêmeas, anelorados e mestiços, teve alta de quase 3% na última semana. Importância do mercado asiático para a indústria brasileira de carne bovina é inegável. E vamos falar sobre o uso da gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. O Agora Agro já está no ar. Os números fazem parte do 10º balanço da safra pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E o Brasil está confirmando a maior colheita de soja da sua história. A produção alcançou quase 121 milhões de toneladas, uma alta de 5% em comparação com a safra anterior, onde foram colhidas 115 milhões de toneladas. Mesmo com as condições climáticas trazendo perdas na casa dos 43% lá no Rio Grande do Sul, a produtividade média nacional ficou 2% acima da safra passada, de 3.200 quilos por hectare para 3.272 quilos por hectare. A área total plantada com a oleaginosa foi de quase 37 milhões de hectares. Um outro ponto que chama a atenção para a cultura é o bom desempenho das exportações. No primeiro semestre deste ano, o país exportou 60 milhões de toneladas do grão, aumento de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado. A elevação da cotação do dólar frente ao real contribuiu para esse número, aumentando a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. A soja e os demais produtos do agronegócio contribuíram para um saldo de aproximadamente 36 bilhões de dólares na balança comercial, algo em torno de 190 bi. Mato Grosso segue sendo o maior produtor nacional, com 35 milhões de toneladas. Ainda chamam atenção as produtividades recordes do Paraná, com 20,7 milhões, Goiás, 12,4 milhões de toneladas, São Paulo, 3,9 milhões, Tocantins, 3,4 milhões de toneladas, Maranhão, 3 milhões de toneladas e Rondônia com 1 milhão e 100 mil toneladas. O Distrito Federal ficou com 290 mil toneladas. Agora, o maior avanço em produção foi o Acre, com uma alta de 168%. Lá no Acre, a produção ainda é baixa, passando de 4.400 toneladas na safra passada para 11.800 toneladas nesta safra. A maior produtividade registrada foi o Distrito Federal, com 3.900 quilos por hectare. Os números da Conab do 10º balanço de safra apontam que a primeira safra, o Brasil colheu 25,5 milhões de toneladas de milho. Já na segunda, devem ser por volta de 73 milhões de toneladas. E na terceira safra, 1,4 milhão de toneladas. O volume é superior a 100 milhões de toneladas e coloca a safra 2019-2020 como a maior já registrada pelo Brasil no cultivo do cereal. Isso, na primeira safra, os problemas climáticos na região sul prejudicaram o potencial produtivo das lavouras, sobretudo as do Rio Grande do Sul, reduzindo a produtividade média do país em 3,2%, comparado à safra passada. Já a segunda safra, as condições climáticas também atrasaram a implantação das lavouras, fazendo com que parte da semeadura tenha sido feita fora da janela ideal. Cerca de 25% da colheita está concluída. Em Mato Grosso, principal estado produtor, as condições climáticas foram menos favoráveis que na safra passada, o que não permitiu às lavouras expressarem todo o seu potencial produtivo. Mesmo assim, a safrinha deve fechar com alta de 9,2% ou 33,8 milhões de toneladas.
O crescimento na área plantada deve compensar as influências negativas na cultura. Somente a safrinha cresceu 6,3% em área, impulsionada pelo mercado aquecido. E nesta ampliação do produto, o Brasil passa a registrar uma terceira safra do cereal, puxada pela região produtora de Sergipe e Alagoas e pelo nordeste da Bahia. Com a semeadura concluída, o desempenho depende agora das condições climáticas nos próximos meses. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, no mercado de animais para reposição, na média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas, anelorados e mestiços, a alta foi de quase 3% na última semana. Já na comparação mensal, a valorização foi de 14,7%. O cenário positivo no mercado do boi gordo, associado à baixa do preço do milho no mercado interno, com o avanço da colheita de segunda safra, eles dão ânimo aos recriadores. As altas na última semana foram puxadas pelas fêmeas e, considerando a média de todas as categorias e regiões monitoradas, a valorização foi de 4,2% frente a 1,8% na média das categorias dos machos anelorados. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, ela divulgou que os números mostram o bom desempenho da carne bovina brasileira no mês de junho. O volume, somando in natura e processada, subiu 28%, somando 172 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita foram 743 milhões de dólares, uma alta de 48%. O principal destino segue sendo a China, que demandou 57% do total de exportações da proteína brasileira. Só a China continental importou mais de 148%, somando 365 mil toneladas no semestre. E na lista dos 20 maiores clientes do país, o Egito ficou na segunda posição, depois veio China em terceiro, Rússia, Arábia Saudita, em quinto lugar os Estados Unidos, em quinto lugar a Arábia Saudita e Estados Unidos em sexto lugar. No total, 78 países aumentaram a sua movimentação do produto brasileiro, enquanto outros 84 reduziram. E depois do intervalo, você vai ver que a importância do mercado asiático para a indústria brasileira de carne bovina é inegável. Preços da soja e derivados continuam firmes no mercado brasileiro, sustentados pelas demandas interna e externa. Redução da alíquota do IOF incidente sobre operações de crédito, ela foi prorrogada pelo prazo de 90 dias. E nós vamos falar também sobre um tema muito importante, vamos falar sobre o uso da gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A importância do mercado asiático para a indústria brasileira de carne bovina é inegável. E dentro desse cenário, a China ela é responsável por absorver 10% de toda a proteína produzida pelo Brasil. Bom, pelo menos é o que mostra um recente relatório da consultoria Agrifato. E de acordo com essa consultoria, especializada em pecuária, a dependência dos frigoríficos brasileiros em relação ao país asiático é muito maior do que a tida com a Rússia, mercado muito relevante para a pecuária brasileira no passado. Pelo menos é o que explica o relatório antes da emergência chinesa como grande importadora de carne bovina. Eram as habilitações de frigoríficos por Moscou que movimentavam as plantas nacionais. No entanto, o país absorvia apenas 2% da produção brasileira de carne bovina na época dos embargos. Já a China, aproximadamente 10%.
A exposição brasileira à China é muito maior que a sua exposição perante a Rússia em 2017. E o que ocorria caso a China resolvesse restringir ou condicionar as suas compras? Contudo, essa relação também desperta sinal de alerta. Na tentativa de conter a Covid-19, a China tem suspendido as exportações realizadas por frigoríficos brasileiros. E esse alerta deve permanecer ligado, já que a carne bovina tem um preço por tonelada maior que a proteína suína e também a de frango. E caso o governo chinês encontre substitutos para a carne bovina brasileira, os preços pecuários eles poderiam ser impactados. Pelo menos é o que aponta o documento da Agrifato. Complementando que, no momento, o cenário para os pecuaristas brasileiros ele segue positivo. E, segundo a consultoria, com oferta restrita no campo, os preços do boi gordo seguem em um dos maiores níveis da história. Os preços da soja e derivados continuam firmes no mercado brasileiro, sustentados pelas demandas interna e externa. Segundo colaboradores do CPEA, indústrias nacionais mostram necessidade de aquisição do grão para o curto prazo, ao mesmo tempo em que novas negociações para exportação têm sido realizadas em junho. O Brasil escoou 13 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa, um recorde para o mês, segundo dados da SECEX. De maio para junho, a média do indicador Paranaguá caiu 0,6%, enquanto o indicador Paraná registrou ligeiro aumento de 0,1%. O recuo do dólar no decorrer de julho limitou as valorizações do grão de maio para junho e a média mensal da moeda norte-americana recuou expressivos 7,8%. E quanto aos derivados, os valores subiram no mercado brasileiro nos últimos dias. Além da alta no custo da matéria-prima, a demanda segue aquecida, especialmente por óleo de soja. A oferta desse derivado está baixa no Brasil e indústrias de biodiesel estão demandando novos lotes para recebimento em curto prazo. Quanto ao farelo de soja, a procura voltou a se aquecer. No entanto, a média de junho foi 0,5% inferior à de maio. E, neste caso, ressalta-se que compradores eles querem se abastecer logo, agora no início do mês, limitando o movimento de alta durante o período. A prorrogação do IOF está no decreto 10.414, agora do dia 21 de julho de 2020. Publicado no Diário Oficial da União, e aponta que essa redução da alíquota do IOF, incidente sobre operações de crédito, foi prorrogada pelo prazo de 90 dias. O IOF é a sigla de imposto sobre operações financeiras. E quais operações financeiras? Entre as mais comuns estão crédito, câmbio e seguros. Além dessas, o IOF também está presente em qualquer operação titular e de valores imobiliários, como Bolsa de Valores ou Fundo Imobiliário. Ele é um imposto federal e tem como intuito ser um regulador da economia nacional. A medida ela foi inicialmente anunciada com validade para o período de 3 de abril a 3 de julho deste ano. Com a publicação do novo decreto, a redução do IOF incidente sobre operações de crédito, ela teve prazo prorrogado e valerá até o dia 2 de outubro deste ano. Também é reduzida pelo mesmo período a alíquota adicional do IOF de 0,3% incidente sobre as operações de crédito, a qual tem maior impacto sobre as operações de curto prazo no momento em que as pessoas físicas e jurídicas necessitam de maior liquidez. Tal medida, ela beneficia tanto pessoas físicas como as pessoas jurídicas, inclusive as optantes pelo Simples Nacional. Essa renúncia fiscal, estimada para o trimestre, é da ordem de 7 bilhões de dólares. Ou, desculpe, de reais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o uso da gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. Nós voltamos já, é um minuto só.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a Andréia Mesquita. A Andréia, ela é zootecnista, fundadora e CEO do Território da Carne. E nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o uso da gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. Andréia Mesquita, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito importante. Já te conheço, assim, por nome, muito. É um prazer conhecê-la pessoalmente, para a gente falar de um tema muito interessante, que é a gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. Tudo bem? Tudo certo, o prazer é todo meu. E estou aqui ansiosa para a gente falar do tema que eu mais falo o dia inteiro aqui na minha rotina. Nossa, isso é muito bom. Então, vamos começar o seguinte. Gamificação e inteligência artificial no ensino da carne. O que é isso aí? Bom, acho que eu não preciso nem dizer o quanto que o ser humano é competitivo, né? A gente está o tempo inteiro vendo o jogo, jogando, querendo ganhar. A vida torna-se mais divertida quando a gente traz o jogo para dentro das atividades. Então, há anos ensinando e estudando sobre os melhores métodos de fazer os nossos alunos captarem o conhecimento, a gente entendeu que quando a gente usa o jogo, o game, para trazer conteúdo, a fixação desse conteúdo é muito maior. Daí a gamificação. Isso já é utilizado nas faculdades mais conhecidas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque de fato, né, Toninho, quando a gente vai lá e senta para assistir uma aula, quanto que a gente absorve daquele momento passivo que a gente escutou. Então, a tendência é a gente trazer o game. E por que inteligência artificial? A gente sabe que é estudado e comprovado de que a sua forma de aprender é diferente da minha, que é diferente de quem está nos assistindo. Então, como é que eu vou querer entregar uma commodity de ensino? Cada um tem sua forma. Alguns aprendem mais com imagem, outros aprendem mais de manhã, outros à tarde, outros à noite. E a inteligência artificial, ela vem justamente para isso. Para dizer, poxa, se você demorou mais tempo para responder uma pergunta, essa pergunta eu vou voltar mais vezes para você. E isso torna o jogo mais dinâmico e as pessoas tendem a ficar horas jogando e aprendendo sobre a carne, que é o que a gente mais fala. Andréia, de maneira geral, vamos falar, nós estamos no Brasil, vamos falar do Brasil. De maneira geral, o brasileiro desconhece a carne bovina? A gente pode dizer que o brasileiro adora comer a carne bovina, mas justamente por desconhecer a carne bovina, que aproximadamente 8 quilos de carne por ano, por brasileiro, acaba indo para o lixo, Toninho, justamente por a gente não saber como congelar, como comprar, como cozinhar. E aí, tudo que você sempre diz aqui, do que a gente investe no campo para produzir um produto de mais qualidade, acaba indo para o lixo por desconhecimento da parte técnica, da parte teórica. Porque de comer a gente entende bem, né? O brasileiro sabe fazer isso. Na hora que a gente vai para a parte de entender a fundo a carne, a gente ainda tem muito para aprender. Agora, Andréia, nós temos um problema também, que é uma falta de padrão do boi brasileiro. Quer dizer, hoje nós temos um padrão na carne de aves que é um negócio fantástico. Você pega um peito de um frango aqui, pega um peito de frango lá no Rio Grande do Sul, basicamente é tudo igual, mesma coisa. Mas aí você pega a carne, você vai pegar uma picanha, a turma pensa que picanha é só aquele corte com uma gordura em cima e não é bem aquilo ali. Quer dizer, hoje a pessoa não sabe o que é um patinho, um coxão mole, um coxão duro, para que serve essa carne, para que serve aquela outra. O que está faltando? O que está faltando? Bom,
Primeira coisa, o Brasil tem dimensões continentais, né? Quando a gente trata isso para bovinocultura, exatamente o que você falou. A gente tem sazonalidade, que interfere na cobertura de gordura desse animal, que vai ter diferentes padrões de conformação. Então, a gente tem um trabalho muito grande a ser feito, que já está sendo feito, comparando com o frango, como você trouxe. O frango é um animal de ciclo curto, né? Em 40 dias, até menos, a gente consegue finalizar esse ciclo. Temos o padrão do pinto de um dia. Para o bovino, a gente ainda está nesse processo, já que são 3 ou 4 anos, dependendo da região aí do país. Claro, a gente já tem aí animais de 18, 20 meses, mas é um ciclo muito mais longo. Então, há um desafio muito maior, até porque a conversão de celulose em proteína, que é o músculo do animal, é um processo que o rumen do animal, que o bovino faz muito melhor. Né? Então, de fato, é um desafio. O que está faltando, Toninho? Primeiro, está faltando tecnologia aplicada a pessoas, porque tecnologia nós temos. Mas quem que aplica essa tecnologia? Quem que entende se no sul eu vou aplicar a tecnologia do norte e vice-versa? Pessoas. Então, a capacitação é que a gente entende que está faltando para a gente ter um nível de aplicabilidade no campo muito maior. A tecnologia já existe. As pessoas qualificadas para aplicar a tecnologia e resolver esses problemas, a gente está na formação delas. E é por isso que a gente existe e entende que a gente tem um nível aí para equiparar entre as pessoas mais qualificadas e ainda as menos qualificadas. Andréia, eu poderia perguntar para você o seguinte: se eu quiser conhecer um pouco mais sobre carne, eu poderia entrar no seu site ou ligar para você e eu teria esse conhecimento maior? Sem dúvida, o que a gente tem trabalhado é entender qual é o perfil da pessoa que precisa conhecer mais. Então, a gente consegue desde treinar um empresário para abrir o seu próprio negócio, até um consumidor final que tem dúvida na hora de comprar a carne. Então, transitando e também com as pessoas que trabalham dentro da porteira, né, porteira para dentro, quais são as dúvidas que eu tenho em relação a bem-estar animal, sanidade. Então, no site do Território da Carne, que é o territoriodacarne.com.br, você consegue ter uma infinidade de temas, vários, a maioria deles de acesso gratuito, para isso que a gente existe, para democratizar esse conhecimento e fazer com que a gente seja mais eficiente dentro da cadeia. Essa é a nossa grande missão. Tá ok. André, então eu vou colocar o seu site e o seu telefone aí no vídeo, para que você que está nos acompanhando, se quiser conhecer mais profundamente sobre carne bovina, ter uma noção melhor sobre produção, tá aí no seu vídeo, o telefone é o 14 99726 2622 ou o site www.oterritoriodacarne.com.br. E eu espero que você que está nos acompanhando, entre lá, participe, veja, se interaja para entender melhor do que é a carne bovina. É isso mesmo? Show de bola, é isso mesmo. A gente está aqui à disposição e essa é a nossa missão. Conta com a gente para a gente ter uma cadeia da carne cada vez mais eficiente, produtiva e com consumo cada dia mais consciente. Obrigada, Toninho, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. As portas aqui do Agora Agro estão abertas. Você manda, tá bom? Show de bola, obrigada. Obrigado, Andréia, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: de modo suave, você pode sacudir o mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.